Capítulo 19. Nascidos para rastejar. A escada rolante parecia não ter fim. Era necessário subi-la devagar e com muito cuidado. Debaixo dos pés de Artyom, os degraus rangiam e estremeciam, com reverberações metálicas, e, a dada altura, começaram a abater-se e o jovem mal conseguiu segurar-se. Havia por todo lado restos de ramos enormes cobertos de musgo e pequenos arbustos, talvez empurrados para o interior pelas ondas de choque das explosões. As paredes estavam também cobertas de trepadeiras e musgo e, através dos buracos existentes no plástico das barreiras laterais, viam-se as estruturas ferrugentas que suportavam as escadas. Artyom não quis olhar para trás uma única vez. Lá em cima, a escuridão era total. O que parecia ser um mau presságio. Artyom pensou, de repente, que toda a estrutura externa da estação podia ter abatido e que ele já não conseguiria sair. Se, no entanto, fosse apenas uma noite em que não se visse a lua, não seria mal de todo. De qualquer modo, essa circunstância dificultaria a tarefa de orientar a trajetória dos mísseis. À medida que subia os degraus, ia vendo nas paredes o reflexo da claridade que chegava do exterior através das fendas. A saída para o pavilhão envolvente da estação estava bloqueada não por pedras, mas por árvores caídas. E, depois de passar alguns minutos a procurar uma saída, o jovem descobriu uma porta de alçapão estreita que se abriu assim que a empurrou. No teto da zona de entrada, rasgando quase toda a sua cobertura, havia um buraco enorme pelo qual entrava a luz da lua. O chão estava coberto com ramos partidos e até, com algumas árvores caídas. Artyom viu alguns objetos estranhos junto a uma das paredes, esferas grandes, da altura de um homem, que pareciam feitas de um couro cinza escuro e que se moviam. Impressionaram-no desagradavelmente e Artyom nem quis aproximar-se mais. Desligando a lanterna por uma questão de segurança, saiu da estação. Viu, diante de si, uma fila de pavilhões e de quiosques, que deviam ter sido muito elegantes e distintos, mas que agora se encontravam quase destruídos. Mais à frente viu um enorme edifício em forma de arco, também parcialmente destruído. Artyom olhou em redor. Não viu uma nem o seu companheiro. Talvez se tivessem atrasado. Isso dava-lhe algum tempo para examinar o local onde se encontrava. Sustendo a respiração por alguns segundos, tentou ouvir os uivos reveladores dos escuros. O jardim botânico não ficava longe e Artyom não conseguia compreender por que motivo os monstros não tinham atacado a estação pela superfície. Parecia estar tudo silencioso, mas, à distância, ouviu os uivos tristes de cães vadios. Artyom não queria ir ao encontro deles. Se tinham conseguido sobreviver à superfície durante tanto tempo, alguma coisa os devia distinguir dos cães domésticos dos habitantes do metrô. Afastando-se um pouco mais da estação, fez uma descoberta estranha, uma fossa grosseiramente escavada e pouco funda que rodeava o pavilhão. Enchia-a um líquido escuro estagnado, que a fazia assemelhar-se a um fosso destinado a defender uma fortificação. Atravessando-a de um salto, Artyom aproximou-se de um dos quiosques e espreitou para o interior. Estava completamente vazio. No chão só havia vidros partidos. Tudo o resto desaparecera. Examinou outros quiosques e só parou numa pequena construção que lhe pareceu a mais interessante de todas. Vista de fora, parecia uma pequena fortaleza. Era um cubo feito de placas espessas de ferro e uma pequena janela de vidro espelhado. Por cima, lia-se no letreiro "O Câmbios". A porta tinha uma fechadura invulgar. Abria-se não com uma chave, mas com uma combinação de números. Aproximando-se da janela, Artyom tentou abri-la, mas não conseguiu. Viu no peitoril palavras escritas à mão e que se liam com dificuldade. Esquecendo-se de que poderia correr perigo, Artyom acendeu a lanterna. Quem escrevera o que ali se encontrava talvez fosse canhoto. As palavras ainda eram legíveis: "Me enterrem-me apropriadamente. Código 767. Mal percebeu o que acabará de ler, ouviu, por cima de si, o piar irado de uma grande ave. Era um som igual ao que emitiam os monstros voadores que pairavam sobre a Avenida Kalinine. Artyom apressou-se a apagar a lanterna, mas era tarde e o piar voltou a fazer-se ouvir, mesmo por cima da sua cabeça. Artyom olhou desesperadamente em redor, à procura de um local para se esconder. Decidiu tentar os números escritos no peitoril da janela. Premindo os botões do teclado com os números na sequência indicada, puxou a manivela para si. E ouviu um clique seco no interior da fechadura, sentindo depois a porta dar de si, embora com alguma dificuldade, ao som das dobradiças ferrugentas. Artyom esgueirou-se para o interior, trancou outra vez a porta e acendeu a lanterna. Num canto, com as costas contra a parede, estava o corpo mumificado e ressequido de uma mulher.
Numa mão tinha um marcador de ponta grossa e na outra uma garrafa de plástico. As paredes estavam, de alto a baixo, cobertas por palavras elegantemente escritas por uma mão feminina. Junto dela, no chão, estava uma caixa de comprimidos vazia, invólucros coloridos de barras de chocolate e latas de bebidas. A um canto, viu um cofre entreaberto. Artyom não receava os mortos, e a desconhecida apenas lhe suscitou uma sensação de compaixão. Parece-lhe, sem conseguir perceber por quê, que ela seria ainda muito nova. No exterior, voltou a ouvir-se o piar muito forte do monstro voador e, depois, o quiosque foi sacudido por uma pancada dada no telhado. Atirando-se para o chão, Artyom ficou à espera do que poderia seguir-se. Mas o ataque não se repetiu e os pios da criatura começaram a ouvir-se a uma distância maior. Artyom pôs-se em pé. Podia ficar neste esconderijo tanto tempo quanto quisesse. O corpo da moça ainda se encontrava intacto e, se tivesse ficado no exterior, teria sido um festim para os predadores. É claro que ele podia tentar matar o monstro, mas, para isso, teria de sair do seu abrigo. Se falhasse, ou se o corpo da criatura conseguisse resistir às balas, não beneficiaria de uma segunda oportunidade. Seria mais razoável ficar à espera de uma. Se ele estivesse vivo. Para passar o tempo, começou a ler as palavras escritas nas paredes. Escrevo por me sentir farta de aqui estar e por não querer enlouquecer. Já estou metida neste quiosque há 3 dias e tenho medo de sair. Vi lá fora umas 10 pessoas que não conseguiram chegar ao metrô e que estão agora estendidas no meio da rua. Ainda bem que li no jornal como é que podia tapar as fendas. Vou esperar até a nuvem dispersar. Ouvi dizer que, um dia depois, já não haverá perigo. 9 de julho. Tentei chegar ao metrô. Há uma espécie de parede de ferro depois das escadas rolantes. Não consegui levantá-la e, por mais que batesse nela, ninguém a abriu. Comecei a sentir-me muito mal passados 10 minutos e acabei por voltar para aqui. Há um grande número de mortos lá fora. Têm uma aparência horrível, estão inchados e cheiram muito mal. Parti o vidro da montra de uma loja de produtos alimentares e trouxe chocolates e água. Agora já não morrerei de fome. Sinto-me terrivelmente fraca. Existe aqui um cofre cheio de dólares e de rublos que não me servem para nada. É uma situação estranha. Agora são só pedaços de papel. 10 de julho. Ainda continuam os bombardeamentos. Estive o dia todo a ouvir estrondos, que parecem vir da direita, de Prospect Mira. Pensei que não restasse ninguém, mas ontem passou por aqui um carro blindado a grande velocidade. Quis sair e chamá-los, mas já era tarde demais. Sinto, realmente, a falta da mãe e de Leva. Vomitei durante todo o dia. Depois consegui dormir. 11 de julho. Passou por aqui um homem horrivelmente queimado. Não sei onde esteve escondido este tempo todo. Estava a chorar e mal conseguia respirar. Foi horrível. Foi para o metrô e depois ouvi um estrondo. O mais provável é ele ter ido bater na parede de ferro. Depois ficou tudo silencioso. Amanhã vou espreitar, para ver se lhe abriram a porta. Uma nova pancada fez estremecer o quiosque. O monstro não desistia de apanhar a sua presa. Artyom ficou de tal modo agitado que quase caiu por cima do cadáver, apoiando-se ao balcão para não cair por completo. Agachado, esperou alguns minutos e, a seguir, continuou a ler. 12 de julho. Não sou capaz de sair. Estou a tremer. Não consigo perceber se estou a dormir ou não. Hoje estive a falar com Leva durante 1 hora e ele disse-me que se casaria comigo em breve. Depois chegou a mãe e os olhos dela escorriam lágrimas. E fiquei outra vez sozinha. Sinto-me tão só. Quando tudo isto terminar, será que me vem salvar? Andam por aqui uns cães que agora estão a comer os cadáveres. Finalmente. Até lhes agradeço. Continuo a vomitar. 13 de julho. Ainda tenho comida enlatada, chocolate e água, mas já não me apetece mais. Ainda há de passar mais 1 ano até a vida voltar ao normal. A Grande Guerra Patriótica demorou 5 anos. Não pode haver outra que demore mais tempo. E tudo vai correr bem. Hão de encontrar-me. 14 de julho. Estou farta. Estou farta. Enterrem-me apropriadamente. Não quero passar mais tempo metida nesta caixa de ferro. É muito apertada. Obrigada pelo fenazepam. Boa noite. Junto dela havia outras palavras também escritas à mão,
mas mais incoerentes e irregulares, acompanhadas por desenhos de diabinhos, de moças com grandes chapéus e com laços, de rostos de pessoas. Era evidente que ela ainda tinha esperado que terminasse o pesadelo a que sobrevivera, pensou Artyom. No período de 1 ano, ou 2, poderia voltar tudo a ser como era. A vida continuaria e toda a gente se esqueceria do que acontecerá. Mas quantos anos ainda passariam? Até agora, a humanidade só aumentava a distância relativamente à superfície. Teria ela adivinhado que só sobreviveriam os que tinham conseguido fugir para o metrô? Artyom pensou em si próprio. Sempre quis acreditar que, quando as pessoas conseguissem sair do metrô e voltassem à superfície para viverem como antes, seriam capazes de restaurar os edifícios majestosos construídos pelos seus antepassados e de habitar neles novamente, em vez de terem de fechar os olhos quando o sol nascesse e de respirar a desagradável mistura de oxigênio e de nitrogênio filtrada pelas máscaras, em vez de poderem inalar o ar e o cheiro das plantas. Artyom não sabia como era o cheiro das plantas, mas parecia ter sido maravilhoso. A mãe falará-lhe nas flores. Porém, ao olhar para o corpo ressequido da moça morta, que não viverá o suficiente para ver o dia ansiado em que terminaria o seu pesadelo, Artyom começou a duvidar de que tivesse oportunidade de sentir esse cheiro. Em que é que diferia da moça na esperança de ver o regresso à vida tal como ela fora? Durante os anos passados no metrô, os homens não tinham conseguido reunir forças suficientes para subir os degraus das magníficas escadas rolantes que os conduziriam, em triunfo, à glória e ao esplendor de outros tempos. Ao contrário, os homens regrediram, habituando-se à escuridão. A maior parte das pessoas já se esquecera da autoridade absoluta que a humanidade detivera sobre todo o mundo, enquanto outros ansiavam por ela e outros, ainda, a amaldiçoavam. No exterior, fez-se ouvir o som de uma buzina e Artyom precipitou-se para a janela. Num espaço livre em frente aos quiosques encontrava-se um veículo muito estranho. Artyom lembrava-se de ter visto automóveis, e na infância distante, nas imagens e nas fotografias dos livros, e finalmente, durante a última vez em que subira à superfície. Mas nunca vira nada parecido com este veículo. Era um caminhão enorme, de 6 rodas, pintado de vermelho. Atrás da cabine, com 2 filas de assentos, o corpo metálico do caminhão era atravessado por uma linha branca longitudinal e tubos no tejadilho. Por cima de tudo, cintilavam 2 luzes azuis que rodopiavam. Em vez de tentar sair do quiosque, Artyom acendeu a lanterna e apontou-a, através do vidro, para o caminhão, à espera de um sinal de resposta. Os faróis do caminhão acenderam-se e apagaram-se várias vezes, mas Artyom desistiu de sair do quiosque ao avistar as 2 sombras enormes que desceram sobre o veículo. A primeira criatura agarrou o tejadilho com as garras e tentou levantar o caminhão, apesar do seu peso. E ainda conseguiu levantá-lo à altura de cerca de meio metro, acabando, no entanto, por só lhe arrancar os tubos para depois os largar com evidente desagrado. A segunda criatura atacou o caminhão de lado, a guinchar, tentando virá-lo. Mas no caminhão abriu-se uma porta e um homem vestido com um fato protetor saltou para o chão, transportando uma metralhadora enorme. Erguendo-a, esperou alguns segundos, deixou o monstro aproximar-se e disparou depois uma rajada de balas. Ouviram-se pios magoados. E Artyom aproveitou, apressadamente, para abrir a porta e correr para o exterior. Um dos monstros alados estava a descrever um círculo no céu, à altura de uns 30 metros, preparando-se para um novo ataque, mas o outro já não se avistava. "Vai para o caminhão!" gritou o homem da metralhadora. Artyom correu para o veículo e saltou para a cabine, atirando-se para o banco da frente. A metralhadora disparou mais vezes e depois o soldado pôs um pé no estribo e subiu para a cabine, fechando a porta com estrondo. E o veículo arrancou. "Querias transformar-te em comida para pombos?" gracejou a voz de Uma, olhando para Artyom através da viseira da sua máscara antigás. Artyom não lhe respondeu, ainda pensando que os monstros iriam persegui-los. Mas, em vez disso, só voaram por cima deles durante uns 100 metros, voltando depois para trás, para VDNKH. "Estão a defender um ninho", e explicou Uma. "De outro modo, não teriam atacado assim um veículo. Não são suficientemente grandes para o fazerem." Gostava de saber onde é o ninho. Artyom percebeu, de repente, onde era e por que motivo não havia mais nenhum ser vivo, nem os escuros, junto à saída de VDNKH. "O ninho está no pavilhão por cima das escadas rolantes da nossa estação", e disse. "Sim. É estranho, porque costumam fazer os ninhos onde é mais alto, no cimo dos prédios", replicou o soldado. "Talvez pertençam a outra espécie. Mas pronto. Peço desculpa pelo nosso atraso." Os fatos protetores e as armas gigantescas que transportavam tornavam o banco da frente muito apertado. No de trás iam as grandes mochilas e caixas compridas.
Ulman sentara-se na ponta, Artyom ficará no meio e, à sua esquerda, ao volante, encontrava-se Pavel, o camarada de Ulman de Prospect Mira. Desculpa por quê? Não foi de propósito, e explicou Pavel. O coronel não nos avisou do que estava a acontecer. Ficamos com a impressão de que tinha passado um rolo compressor pela rua que vai de Prospect Mira para Rizhskaya. Nem sei como o viaduto se aguentou. Não havia nada onde pudéssemos abrigar-nos. Mal conseguimos escapar aos cães. Viste os cães? Perguntou Ulman. Ouvimos, só, e respondeu Artyom. Bem, nós conseguimos vê-los bem, e disse Pavel, rodando o volante. Como é que foi? Foi mal. Arrancaram-nos o para-choques e quase nos desfizeram uma roda adentada, apesar de estarmos em movimento. Só pararam quando Petro abateu o chefe da matilha com a espingarda de precisão e Pavel fez um aceno de cabeça para Ulman. O percurso não era fácil. O solo encontrava-se pejado de valas e de buracos e o asfalto estava rasgado. E era necessário prosseguir com todo o cuidado. Num ponto chegaram a ficar atolados, e noutro, demoraram mais de 5 minutos a atravessar uma montanha de entulho, formada por um viaduto que ruíra. Artyom ia olhando pela janela, agarrado à metralhadora. Isto está a ir bem, e disse Pavel, referindo-se ao veículo. Onde é que o arranjaram? Perguntou Artyom. Num depósito de veículos acidentados. Estava em muito mau estado. Não o tinham arranjado a tempo de ir combater os incêndios, quando Moscovo começou a arder. Usamo-lo nós agora, de vez em quando. Mas não para o fim com que foi concebido, naturalmente. Claro que não, e disse Artyom, voltando-se novamente para a janela. Tivemos sorte com o tempo, Pavel, pelos vistos, queria conversar. Não há uma única nuvem no céu. E isso é bom. Podemos ver a grande distância, quando chegarmos à torre. Se lá chegarmos. Prefiro estar lá em cima do que numa das casas, e disse Ulman. É certo que o coronel diz que quase não mora ninguém nestas casas, mas eu não gosto do ou quase. O veículo virou à esquerda e seguiu por uma avenida larga e direita, dividida em duas por uma zona de relva. À esquerda havia uma fileira de casas de tijolo intactas, e à direita, uma floresta de aspecto escuro e sombrio. A estrada era atravessada por raízes poderosas e era necessário contorná-las. Olhem! Que maravilha! Exclamou Pavel, com admiração. Mesmo à frente deles avistaram a torre Ostankino, erguendo-se em direção ao céu, como um pilar que o suportasse ou como um bastão gigantesco, capaz de abater todos os inimigos. A estrutura era fantástica. Artyom nunca vira nada assim nas imagens que encontrara nos livros e nas revistas. O padrasto, naturalmente, falará-lhe de uma construção ciclópica situada apenas a cerca de 2 quilômetros da estação, mas Artyom nunca imaginara como ela o poderia surpreender. Durante o resto do caminho manteve a boca aberta, com a surpresa, sem deixar de olhar para a grandiosa silhueta da torre, que devorava com os olhos. Sentia-se deliciado ao ver esta criação das mãos humanas, mas, ao mesmo tempo, amargurava ao perceber que nada mais poderia ser assim construído. Estava tão perto e eu nem sabia, murmurou Artyom, tentando dar voz ao que sentia. Quando não se sobe à superfície, há muitas coisas nesta vida que não se compreendem, e disse Pavel. Sabes, ao menos, o que significa o nome da tua estação? VDNKH? Exposição de êxitos da economia popular da URSS. Havia aí um enorme parque com toda a espécie de animais e de plantas. E ainda bem que estas aves o fizeram um ninho mesmo por cima da entrada da tua estação. Algumas das estruturas foram tão abaladas pelas radiações que quase não aguentam um tiro de canhão. Os teus amigos de asas são muito respeitados, e disse Ulman. E eles até vos servem de telhado protetor. Os dois homens riram-se e Artyom, que nem se preocupou em corrigir Pavel quanto ao fato de o nome da estação ser a sigla de Centro de Exposições de toda a Rússia, voltou a olhar para a torre. A enorme estrutura parecia um pouco inclinada, mas talvez tivesse encontrado um equilíbrio que, embora delicado, a impedia de cair. Como era possível que uma construção destas, com décadas de vida, se mantivesse intacta? As casas vizinhas tinham sido arrasadas, mas a torre mantinha-se, orgulhosamente, de pé como se tivesse sido magicamente preservada das bombas e dos mísseis do inimigo. É interessante como ela se aguentou, murmurou Artyom. O mais provável é não a terem querido destruir, e disse Pavel. É uma construção muito valiosa. Era 25% mais alta do que é agora e a ponta era aguçada. Mas agora, como veem, está partida pelo miradouro. Por que motivo a terão querido poupar? Ainda se importavam com alguma coisa? De qualquer modo, no Kremlin não devem ter gostado de a ver assim, comentou Ulman. Atravessaram um portão ladeado por uma cerca de aço e pararam mesmo diante da base da torre. Ulman pegou nos óculos de visão noturna e na metralhadora e saltou da cabine. 1 minuto depois, acenou-lhes com a indicação de que tudo estava sossegado e de que deviam avançar.
Pavel saiu da cabine e, abrindo a porta de trás, começou a tirar as mochilas e o restante equipamento. Devemos ter sinal dentro de 20 minutos, e disse. Vamos tentar captá-lo aqui. Uma abriu a mochila onde se encontrava o receptor de rádio e começou a montar uma antena comprida, com várias seções. A antena tinha uma altura de 6 metros e oscilava vagarosamente ao sabor da brisa. Sentando-se junto ao rádio, Ullman colocou os auriculares com o microfone e pôs-se à escuta. Passaram longos minutos. A sombra de um pterodáctilo sobrevoou-os, por instantes, mas, depois de descrever alguns círculos por cima da cabeça deles, o monstro desapareceu por detrás das casas. Aparentemente, um simples encontro com homens armados fora suficiente para se lembrar de que teria pela frente um inimigo perigoso. E qual é a aparência dos escuros? Perguntou Pavel a Artyom. Tu és o nosso especialista nessa matéria. São pavorosos. Como e pessoas viradas do avesso, que começou Artyom a tentar descrevê-los. São o oposto absoluto de um ser humano. E o nome diz bem o que são completamente escuros. E de onde vêm? Nunca se ouviu falar deles antes, sabes? O que se diz por aí sobre eles? Mas este não é o único caso de uma ameaça de que nunca se ouviu falar, objetou Artyom. Ou alguém sabia alguma coisa sobre os canibais de Parque Pobed? É verdade, concedeu Pavel. Mas já se tinham encontrado pessoas com setas no pescoço, embora ninguém conseguisse saber quem o fizera. Mas o que se pode fazer? Isto é o metrô. E o grande verme. Que parvoíce. Mas de onde vêm os escuros é que... Mas eu vi-o. Interrompeu Artyom. O verme? Pelo menos, algo parecido. Talvez até fosse um comboio. Era gigantesco e fazia um barulho tão horrível que ficávamos com os ouvidos tapados. Mas eu não o consegui ver bem porque passou muito depressa. Bem, não podia ser um comboio. Que combustível é que usaria para isso? Cogumelos. Os comboios são movidos a eletricidade. Sabes o que isso me faz lembrar? Uma escavadora. Por quê? Artyom ficou surpreendido. Não digas nada a Uma sobre a ideia da escavadora nem ao coronel, também, porque me tomarão por louco, e disse Pavel. A questão é que eu tenho estado a reunir informações na polis. Falei com espiões e investigadores, com sabotadores e com os opositores internos. E, um dia, conheci um tipo mais velho que acreditava que, num recanto de um túnel nas proximidades de Borovitskaya, se ouvia constantemente um ruído como se estivesse a funcionar uma máquina escavadora do outro lado da parede. É claro que eu teria dito, de imediato, que ele estava louco, mas o certo é que ele tinha trabalhado na construção e sabia muito dessas coisas. E quem é que iria fazer aí escavações? Não faço a menor ideia. Este homem dizia que alguns hereges queriam construir um túnel até ao rio para que toda a polis se pudesse banhar nele e que os ouvirá a fazer planos. Eu fiz um alerta, de imediato, mas ninguém acreditou em mim. Fui depois à procura dele, para o apresentar como testemunha, mas ele já tinha desaparecido. Talvez fosse um agente provocador. E talvez, e Pavel olhou para Ullman e baixou a voz, e o que ele ouviu dissesse respeito a alguma operação militar secreta. O meu informador desapareceu oportunamente. Desde então, quando falo em escavações, eles dizem que estou louco. E nem vale a pena falar nas piadas que dizem sobre esta minha ideia. Pavel calou-se, olhando para Artyom à espera de uma reação. Mas Artyom limitou-se a encolher os ombros, como se dissesse, de por que não? Nada. Exclamou Ullman, aproximando-se com ar irritado. Não ouvi nada. Está tudo morto. Daqui não conseguimos apanhar a porcaria do sinal. Temos mesmo de subir. Melnik deve estar muito longe. Artyom e Pavel começaram a arrumar as coisas. Ninguém queria pensar noutras explicações para a ausência de contato por parte da equipe do saqueador. Ullman dobrou a antena nas suas várias seções, guardou o rádio na mochila, pôs a metralhadora a tiracolo e dirigiu-se para o átrio de vidro que existia para lá dos poderosos pilares da torre. Pavel deu uma caixa a Artyom, pegou na mochila e na espingarda de precisão, fechou e trancou as portas do veículo e os dois seguiram Ullman. No interior, sujo e vazio, reinava o silêncio. Quem dali fugira não regressara. A luz da lua penetrava através dos vidros partidos e poeirentos, iluminando os bancos derrubados e o balcão destruído das bilheteiras, o posto de vigilância, onde havia um boné militar esquecido, e os torniquetes partidos das entradas, revelando as instruções e os avisos gravados nas paredes e destinados aos visitantes. Os três homens apagaram as lanternas, e olhando em redor, localizaram a porta que dava para as escadas. Os elevadores que haviam transportado pessoas para os andares superiores em menos de um minuto não passavam, agora, de objetos inúteis, imóveis no primeiro andar com as portas entreabertas. Pareciam os maxilares escancarados de pessoas paralisadas. O grupo aproximava-se agora da zona que maiores dificuldades apresentava.
Uma explicou que precisavam de subir a uma altura superior a 300 metros. Artyom subiu os primeiros 200 degraus com alguma facilidade. As semanas passadas a percorrer o metrô tinham lhe tornado as pernas mais fortes. Mas, aos 350, começou a fraquejar. Os degraus continuavam sempre a subir e não se percebiam as diferenças entre os vários andares. Dentro da torre, o ambiente era frio e úmido e, além das paredes nuas de cimento, onde havia portas abertas, só avistavam compartimentos abandonados. Só depois de ter subido 500 degraus é que Ullman decidiu fazer uma primeira pausa e só então é que Artyom deu pelo cansaço das próprias pernas. Mas Ullman só lhes permitiu uma pausa de 5 minutos por recear que passasse o momento em que Melnik tentasse estabelecer a ligação. Aos 800 degraus, Artyom já perderá a conta do que subira. As pernas pareciam feitas de chumbo e cada uma delas pesava 3 vezes mais do que no começo da subida. Levantar o pé do chão tornava-se cada vez mais difícil. E o chão parecia prendê-los, como se fosse um ímã. A transpiração cobria-lhe os olhos e as paredes cinzentas pareciam flutuar, como se estivessem no meio de uma névoa, enquanto as botas insistiam em ficar para trás. Mas não podia parar para descansar. Logo atrás dele seguia Pavel, que transportava o dobro da carga de Artyom. Passados mais 15 minutos, Ullman permitiu-lhes mais uma pausa. Até ele parecia exausto. Arfava pesadamente dentro do disforme fato protetor e a mão deslizava pela parede à procura de um suporte. Tirando um cantil com água da mochila, o soldado estendeu o primeiro a Artyom. Na máscara havia uma válvula especial por onde passava um catéter que permitia sugar a água. Artyom sabia que os outros também queriam beber, mas não conseguiu soltar o tubo de borracha até o cantil estar meio vazio. Depois, deixou-se cair num dos degraus e fechou os olhos. Vá, já não é longe. Gritou Ullman. Puxou por Artyom, tirou-lhe a caixa, pô-la sobre os próprios ombros e seguiu em frente. Artyom não conseguiu fixar o tempo que demoraram a subir os últimos degraus. A escada e as paredes fundiram-se numa única entidade. As luzes que se viam através das manchas existentes no vidro panorâmico pareciam nuvens brilhantes, e durante algum tempo, Artyom até se perdeu na contemplação das suas cores iridescentes. O sangue latejava-lhe na cabeça, o ar frio rasgava-lhe os pulmões e a escada não tinha fim. Artyom sentou-se por várias vezes nos degraus, mas os seus companheiros puxavam sempre por ele e obrigavam-no a caminhar. E por que motivo é que ele estava a fazer uma coisa destas? Para que a vida pudesse continuar no metrô? Pois, para que pudessem cultivar cogumelos e criar porcos em VDNKH no futuro e para que o seu padrasto e a família de Zenia vivessem na estação em paz, para que pessoas que ele desconhecia pudessem instalar-se em Alexeyenskaya e em Rizhskaya e para que a agitada vida comercial de Beloruskaya não morresse. Para que os brahmanes pudessem continuar a vaguear pela polis nos seus mantos e a passarem as páginas dos livros, apercebendo-se dos antigos conhecimentos e passando-os às gerações vindouras. Para que os fascistas pudessem erguer o seu Reich e capturassem novos inimigos raciais para os torturarem até a morte e para que o povo do verme pudesse continuar a raptar crianças e a devorar os adultos. Para que a mulher de Mayakovskaya pudesse continuar a vender o filho para ambos poderem sobreviver. Para que as corridas de ratos de Pavelekskaya não terminassem e para que os combatentes da Brigada Revolucionária pudessem continuar a atacar os fascistas e a ter as suas discussões dialéticas. E para que milhares de pessoas, em todo o metrô, pudessem respirar, comer, amar, dar vida aos filhos, defecar e dormir, sonhar, lutar, matar, entusiasmar-se, filosofar, odiar e para que cada pessoa pudesse acreditar no seu próprio paraíso e no seu próprio inferno. Para que a vida no metrô, esta vida sem sentido e inútil, tão exaltante e tão cheia de luz, tão suja e tão borbulhante, infinitamente variada, e por isso tão mágica e tão maravilhosa, pudesse continuar. Artyom pensou nisto tudo e foi como se uma manivela tivesse sido de repente acionada nas suas costas, impelindo-o a dar mais um passo e outro e ainda mais outro. E foi graças a isso que Artyom continuou a mexer os pés. Até, subitamente, tudo terminar. O impulso que os movia atirou-os para uma área espaçosa, de um corredor circular vasto, um anel fechado. Uma parede era feita de mármore e Artyom sentiu-se em casa. E a outra parede, a que dava para o resto do mundo. O céu começava logo aí, a seguir a essa parede transparente, muito ao longe, viam-se casas pequenas, espalhadas por bairros delimitados por ruas e estradas e parques, com enormes crateras negras e retângulos formados por edifícios muito altos e ainda intactos. A cidade, sem limites, era uma massa cinzenta que se movia em direção a um horizonte escuro. E Artyom deixou-se cair, sentado no chão com as costas contra a parede de mármore, absorto a contemplar Moscou sobre um céu que ia ficando cor-de-rosa. Artyom! Levanta-te! Já chega de descanso. Vem ajudar-nos, disse Ullman, sacudindo e dando-lhe depois um cabo emaranhado, que Artyom observou inespressivamente. Esta maldita antena não apanha nada, já acrescentou o soldado, apontando para a antena de 6 metros que estava no chão. Vamos tentar com a espiral. Há ali uma porta que dá para a varanda do setor técnico, um andar mais abaixo. A saída é a que dá para o lado do jardim botânico.
Eu fico aqui com o rádio e tu vais lá para fora com Pavel e desdobras o cabo enquanto ele instala a antena. Despacha-te, que é quase dia. Artyom acenou afirmativamente com a cabeça. Lembrou-se do que era o local onde se encontrava e isso deu-lhe um segundo fôlego. Alguém estivera, outra vez, a dar a manivela invisível que ele tinha nas costas e a mola interior começou a fazê-lo movimentar-se. Já pouco faltava para o fim. Pegou no cabo e caminhou para a porta da varanda. A porta não se abriu e Uma teve de disparar uma rajada na sua direção para que o vidro, perfurado pelas balas, se estilhaçasse e cedesse. O vento, poderoso, quase os derrubou, mas Artyom conseguiu chegar à varanda, que estava protegida por uma grade da altura de um homem. Pavel estendeu-lhe os binóculos e apontou para baixo. Olhem, olhem para aquilo. Artyom levou os binóculos aos olhos e contemplou a cidade até Pavel lhe indicar a direção mais precisa. O Jardim Botânico e a estação VDNKH fundiam-se numa massa escura e impenetrável, onde só se destacavam as cúpulas e os telhados dos pavilhões da exibição. Só havia 2 espaços ainda livres na enorme floresta, um mais estreito entre os pavilhões principais, que a avenida principal, sussurrou Pavel ao seu lado, e rio que se abria no centro do Jardim Botânico, que parecia ter sido o resultado de uma expressão de rejeição das próprias árvores, como se elas tivessem recuado diante de um mau princípio invisível. O que ali viam era estranho e repelente, uma verdadeira cidade que parecia um organismo vivo, que pulsava e estremecia, expandindo-se por vários quilômetros quadrados. O céu ia ficando cada vez mais claro, iluminado pelas cores da manhã, e o tumor terrível que observavam era cada vez mais visível, uma membrana fervilhante de vida, um emaranhado de veias por onde circulavam figuras negras minúsculas que emergiam dos esgotos, correndo atarefadas de um lado para o outro, como formigas. Como formigas, pensou Artyom, a saírem de um enorme formigueiro. Um formigueiro vivo, que partia desses espaços devastados em direção à estrutura branca circular que ainda estava de pé e que era a entrada para sua estação, para a VDNKH. As figuras negras chegavam aí e desapareciam. E Artyom conhecia muito bem esse percurso. A ameaça estava mesmo ali ao lado e não tinha uma origem mais remota. E era possível destruí-la, muito simplesmente. O essencial era que Melnik não falhasse. Artyom respirou fundo. Lembrou-se, então, do túnel negro dos seus sonhos, mas abanou a cabeça e começou a desenrolar o cabo. A varanda rodeava toda a torre, mas o cabo, apesar dos seus 40 metros de comprimento, não era suficiente para dar totalmente a volta. Atando uma ponta à grade, voltaram para dentro. Já tem o sinal. Gritou Uma, alegremente, ao vê-los. A ligação já funciona. O nosso coronel está a perguntar o que andávamos a fazer. Uma segurou os auscultadores bem junto aos ouvidos, à escuta, antes de prosseguir. Ele diz que está tudo melhor do que esperava. Encontraram 4 lançadores, em excelentes condições. Tinham sido bem conservados, protegidos por lonas e estão bem lubrificados. Diz que Anton é um herói. Que conhece bem o sistema. Estão quase prontos. Temos de indicar as coordenadas. E mandei cumprimentos, Artyom. Pavel abriu um mapa muito grande da zona, que tinha sido dividida em quadrados, e, observando-a com os binóculos, começou a ditar as coordenadas, que Uma repetiu para o microfone do rádio. Por uma questão de segurança, também vamos selar a própria estação, e disse Pavel, verificando a posição da estação no mapa e indicando mais números. Pronto, é isto, e disse Uma, tirando os auscultadores e esfregando a testa. Eles têm as coordenadas e agora têm de definir os alvos. Mas ainda vai demorar algum tempo porque tem de ser feito tudo pelo homem dos mísseis, sozinho. Agora é só esperar. Artyom pegou, novamente, nos binóculos e regressou à varanda. Havia qualquer coisa que o atraía para o repelente formigueiro, uma sensação que o oprimia, que lhe provocava uma angústia intangível e a qual não conseguia dar voz, como se tivesse no peito um peso que já não aguentava e que o impedia de respirar fundo. Reviu, mais uma vez, o túnel negro e, de repente, ficou tudo muito claro e muito mais visível do que nos pesadelos que o haviam perseguido sem tréguas. Mas, agora, já lhe era possível não ter medo, destes canibais já não iam invadir outra vez os seus sonhos. Já começaram. Gritou Uma. Com saudações do nosso coronel. Vamos acender o fogo do inferno em cima desses cabrões. E, nesse momento, a cidade que existia por debaixo dos pés deles desapareceu. E o céu também, transformado num abismo negro, de onde se afastavam os gritos de alegria que estavam a ouvir. E o que restou foi um túnel negro e vazio, o túnel que Artyom já tantas vezes percorrera. O tempo tornou-se, de repente, palpável e muito pesado. E parou. Artyom tirou do bolso um isqueiro e acendeu-o. Uma pequena chama muito viva começou a dançar no pavio, iluminando o espaço em redor. Artyom soube o que ia ver e compreendeu que, agora, já não podia ter medo e, por isso, levantou simplesmente a cabeça e olhou de frente para os enormes olhos negros de onde estavam ausentes a pupila e as zonas brancas. E ouviu o que eles lhe comunicavam. Tu és o escolhido.
O mundo ficou voltado do avesso. Nos olhos sem fundo que tinha pela frente, viu, numa fração de segundo, a resposta a tudo o que antes fora incompreensível e inexplicável, a resposta a todas as suas dúvidas, a todas as suas hesitações e a tudo o que procurara saber. E a resposta não era a que ele esperara obter. Tendo mergulhado nos olhos da criatura diante de si, Artyom viu o universo dessa perspectiva. Estava a nascer uma nova vida e centenas e milhares de mentes individuais fundiam-se numa só mente. A pele negra, tão resistente, permitia-lhes resistir ao sol abrasador e aos gelos de janeiro e era totalmente imune à dor. Os suaves tentáculos telepáticos que possuíam permitiam-lhes envolver toda a criação, mas também, derrubar o inimigo de um só golpe. Os escuros eram os verdadeiros herdeiros do universo destruído, uma fênix que se erguia das cinzas da humanidade. E possuíam uma mente, inquisitiva e viva, e completamente distinta da mente humana. Mas, de algum modo, essa mente conseguia ligar-se à de Artyom. E, através dela, Artyom viu os seres humanos pelos olhos dos escuros, amargos, a viverem debaixo da terra, respondendo com fogo e chumbo aos que lhes levavam uma bandeira de tréguas e um cântico de paz, tentando destruí-los. E cravando-lhes, traiçoeiramente, a própria bandeira branca na garganta. Artyom compreendeu o desespero crescente que nascia da incapacidade de estabelecer contato e de chegar a um entendimento mútuo, porque, nas profundezas, nas passagens mais recônditas, estavam criaturas irracionais e enraivecidas que haviam destruído o próprio mundo em que habitavam, que continuavam a atacar-se entre si e onde morreriam em breve se ninguém as reeducasse. Os escuros estendiam aos seres humanos uma mão que só lhes trazia ajuda. E os seres humanos agarravam essa mão com ódio. Artyom viu o desejo dos escuros de se livrarem dessas criaturas amargas mais espertas. Mas também viu as tentativas desesperadas que faziam para encontrar um desses infelizes, alguém que pudesse transformar-se na ponte que uniria os dois mundos, que pudesse explicar às pessoas que nada havia a recear e que ajudasse os escuros a comunicar com elas. Artyom compreendeu, ainda, que nada de importante dividia verdadeiramente os seres humanos e os escuros. Compreendeu que não competiam pela sobrevivência, mas que eram organismos obrigados pela natureza a trabalharem em conjunto. E, em conjunto, e com o conhecimento técnico do homem e a habilidade dos escuros de vencerem todos os perigos, e elevariam a humanidade a um nível mais alto e o mundo, tendo sido obrigado a parar, voltaria a rodar no seu eixo. Porque os escuros eram, também, uma parte da humanidade, uma nova derivação, nascida no meio das ruínas de uma megalópole devastada pela guerra. Os escuros eram a consequência desta última guerra, eram os filhos deste mundo e eram os que melhor se adaptavam às novas regras do jogo. E podiam comunicar com os seres humanos não apenas com os seus órgãos comuns, mas, também, com os tentáculos da sua consciência. Lembrando-se do ruído misterioso nos tubos e nos canos, Artyom recordou-se também dos selvagens que podiam lançar um feitiço por meio do olhar e da massa repugnante no coração do Kremlin, que conseguia dominar a razão de qualquer pessoa. O ser humano não conseguia lidar com essas ameaças, mas parecia que os escuros tinham sido criados para o fazerem. Só que precisavam de um parceiro, de um aliado e de um amigo. De alguém que os pudesse ajudar a estabelecer a comunicação com os seus irmãos mais velhos, surdos e cegos, e as pessoas. E foi dessa maneira que começou a longa procura de um intermediário, uma pesquisa que culminou com uma manifestação de sorte e de encantamento, porque o intérprete ansiado, o escolhido, fora encontrado e era ele próprio. Mas antes de poder ser estabelecido o contato, Artyom havia desaparecido. Os tentáculos da mente comunitária procuraram-no por toda a parte, chegando a agarrá-lo para poderem começar a conversar, mas ele, sempre com medo, libertava-se e fugia. E eles queriam apoiá-lo e salvá-lo, por fim a sua fuga, avisá-lo dos perigos, convencê-lo e levá-lo para casa, para estabelecer com ele uma comunicação forte e clara. E, com isso, o escolhido podia dar mais um passo, mesmo que tímido, para melhor compreender a sua missão. O seu destino. Porque, desde que abrirá a porta do metrô, permitindo aos escuros o encontro com os humanos, fora ele o escolhido. Artyom pensou, por instantes, em perguntar o que acontecerá ao caçador. Mas a ideia rodopiou no turbilhão das novas e estranhas sensações que o envolviam e acabou por desaparecer, sem deixar rastro, no remoinho fervilhante de experiências. Agora, já nada havia que o distraísse do seu principal objetivo e Artyom abriu a porta que dava para a mente coletiva e que o ligava a ela. Sentiu-se à beira de algo que era incrivelmente importante. E que só sentirá no começo da sua viagem, junto à fogueira de Alexeyenskaya. A compreensão clara deste momento, após tantos quilômetros de túneis e semanas de viagem, levava-o a uma porta secreta, e ela iria abrir-se para ele conhecer todos os segredos do universo e sobrepor-se aos miseráveis humanos que faziam pela vida debaixo da terra gelada e inóspita. A sua viagem permitirá-lhe abrir essas portas de par em par e banhar-se na luz do conhecimento absoluto que daí estava a brotar. E a luz até o podia cegar, porque os olhos eram um instrumento desajeitado e sem propósito, necessários apenas aos que nada mais viam do que as arcadas cobertas de fuligem e o granito sujo das estações. Artyom só precisava, agora, de estender a mão para a mão que lhe era estendida. Porque, por muito assustadora que pudesse ser, era indubitavelmente uma mão amiga. E,
Com isso, a porta ficaria aberta. E tudo seria diferente. Surgiriam diante dele horizontes novos e nunca antes vistos, magníficos e majestosos. O coração de Artyom encheu-se de alegria e de determinação, só toldados por uma ponta de remorso por não ter compreendido tudo mais cedo e por ter repelido os seus novos amigos e irmãos. Artyom pôs a mão na manivela da porta e abria. Os corações dos milhares de criaturas por debaixo dele exultaram de felicidade e de esperança. A escuridão que tinha diante de si dissolveu-se e viu como centenas de figuras escuras, no chão distante, haviam ficado imóveis. Parecia-lhe que todas elas o contemplavam, sem acreditarem ainda que estava a acontecer o milagre há tanto tempo aguardado e que a hostilidade fratricida e inútil chegará ao fim. O primeiro míssil desenhou no céu um sulco vivo de fumo, com a velocidade do relâmpago, e atingiu, nesse preciso momento, o coração da cidade. E mais 3 se lhe juntaram, de imediato, atravessando o céu avermelhado. Artyom recuou, de um salto, esperando que os disparos pudessem, ainda, ser travados. Mas, nesse instante, percebeu que tudo chegará ao fim. Uma chama alaranjada cobriu o formigueiro e uma nuvem negra ergueu-se no ar enquanto novas explosões o rodeavam e a cidade se desmoronava, com um gemido cansado de quem está a morrer. O fumo espesso da floresta em chamas ocultou o céu. E caíram ainda mais mísseis, e cada morte que provocavam criava um eco de dolorosa melancolia na alma de Artyom. Em desespero, tentou descobrir na sua consciência pelo menos um vestígio da presença que o dominara e que o confortara, ao mesmo tempo que lhe prometia a salvação, a Artyom e a toda a humanidade, oferecendo-lhe um novo significado para a sua existência. Mas já nada restava. A sua consciência era como um túnel deserto do metrô. A luz com que poderia iluminar a sua vida e que lhe permitiria encontrar o caminho nunca mais voltaria a acender-se. Foi de vez, hein? Já há de ter percebido que não devem meter-se conosco. Exclamou uma, esfregando as mãos de contentamento. Ah, Artyom, Artyom! O jardim botânico e VDNKH eram um mar de chamas. Nuvens pesadas e espessas de fumo negro cobriam o céu outonal e o brilho vermelho do imenso incêndio fundia-se com os raios frágeis do sol nascente. O ar estava insuportavelmente abafado. Artyom levou a mão à máscara antigás, arrancou-a e, sofregamente, inspirou o ar amargo e frio. Depois, limpou as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto e, sem dar atenção aos gritos que ouvia atrás de si, começou a descer as escadas. A caminho do metrô. A caminho de casa.